Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que, sinceramente, é devastador e é aquele tipo de filme que você só assiste uma vez na vida, porque uma é suficiente. É um filme realmente muito triste e que eu tenho até uma história com ele, que eu vou comentar com vocês mais pra frente do vídeo, sobre como foi a minha experiência assistindo ele pela primeira vez. Mas só pra vocês saberem, se preparem, porque esse é daqueles que vai mexer com vocês. Hoje vou comentar sobre Túmulo dos Vagalumes, de 1988, do estúdio Ghibli. É meio estranho e quase que foi uma coincidência sem querer que eu esteja falando sobre mais um filme que é ambientado nesse período, porque o último filme que eu abordei aqui no canal, ele se passava em 1944, eu acho, e esse se passa em 1945. Os dois são ambientados em lugares totalmente diferentes, um era na Espanha e esse é no Japão, mas ainda assim os dois filmes conseguem refletir um certo medo, aquela apreensão da época da Segunda Guerra. É lógico que cada lugar teve seus próprios medos, suas próprias situações, né? O filme que eu comentei semana passada foi O Labirinto do Fauno e hoje O Túmulo dos Vagalumes. E sobre o filme de hoje, eu meio que tenho uma historinha, que eu disse pra vocês já, né? Mas agora eu vou finalmente contar ela pra vocês. Então, eu e minha mãe, a gente costumava ver muitos filmes da Ghibli, e eles têm sempre aquele estilo, né? Eles têm uma mensagem e tal, e tem seus momentos emocionantes, mas, apesar de serem filmes que geralmente carregam mensagens fortes, essa coisa emocional, geralmente eles carregam também um final mais feliz, uma conclusão boa para uma história que talvez tenha sido trágica, mas ainda assim, eles geralmente carregam pelo menos um pouco de esperança. A maior parte dos filmes da Ghibli carrega um pouco disso, né? Bom, esse filme é diferente. Ele é realmente destruidor. E eu lembro que quando a minha mãe assistiu esse filme comigo, ela ficou assim, indignada com esse filme. Ela achou ele muito triste. É um filme que ela nem chega perto. E eu confesso que eu também não chegaria perto dele de novo se ele não tivesse vencido essa votação. Então, parabéns aí pra vocês que votaram, me torturaram fazendo eu ver esse filme de novo. E assim, eu não me lembrava que ele era tão triste. Tipo, lógico, eu já sabia que ele era triste, né? Mas reassistindo, eu notei coisas que eu não tinha notado antes. E também, né, quando eu tinha assistido pela primeira vez, eu era adolescente. E, caramba, meu Deus, esse filme é muito triste. Tipo, eu sei que é uma animação e que muita gente às vezes não espera que uma animação vai lhe causar tantos sentimentos, mas, cara, tipo, é absurdo. Bom, chega de comentar sobre as minhas histórias tristes envolvendo esse filme. É hora de comentar sobre o filme em si, sobre o que ele trata. Eu acredito que a maior parte de vocês já saiba sobre o que é esse filme, mas eu vou dar um breve resumo para quem nunca assistiu ou nunca ouviu falar sobre ele. Túmulo dos Vagalumes se passa na época da Segunda Guerra Mundial, na época ali do final da guerra, um período bem complicado para o Japão, principalmente para essas regiões menores, vilas, sabe? Lugares assim que eram mais desamparados, que muita coisa demorava para poder chegar, mas os ataques aconteciam quase que diariamente por lá. Eu confesso que eu não sou a maior especialista em história do mundo, eu tô contando bem por cima, mas é só para vocês terem noção de que o filme é ambientado num cenário que, por mais que pareça bonito por seu interior e tal, ainda assim é um cenário extremamente hostil de várias formas. Isso também reflete as pessoas. Uma coisa que eu fiquei chocada reassistindo esse filme é que eu não me lembrava que as pessoas eram tão assim cruéis umas com as outras, elas não têm um pingo de empatia na maior parte do tempo. Elas são rudes sem necessidade. E eu nem falo só na pior fase ali, né, da ambientação do filme, mas no pós também, porque as pessoas que perderam tudo, elas eram vistas assim quase que como vagabundas, sabe? Como se fosse culpa delas, como se elas não tivessem se esforçado o suficiente para poder continuarem vivas e tendo uma vida estável. Só que, na maior parte das vezes, elas não tinham escolha,
porque simplesmente não tinha o que trabalhar, porque não tinha recurso naquela época para boa parte das coisas. Então, algumas pessoas que tinham profissões, tinham um trabalho, perdiam e não conseguiam encontrar de novo. Tirando a parte dos bombardeios, que por si só já era aterrorizante, uma boa parte da dificuldade das pessoas veio justamente da falta de recursos, sabe? A comida passou a ser escassa, as ferramentas passaram a ser escassas. Então, às vezes você tinha dinheiro, mas simplesmente não podia comprar comida porque ela não existia naquele lugar. Você tinha que esperar ela vir de outro lugar ou esperar uma nova leva de comida surgir. Então, a época era simplesmente terrível e hostil em todos os sentidos. E nesse cenário assustador, horrível, temos uma história doce de dois irmãos, o irmão mais velho e uma menininha, bem pequenininha e tal, muito inocente, que ainda tá descobrindo o mundo. Eles dois têm essa relação fofa, sabe? Ele é um irmão protetor, muito cuidadoso, sabe? Ele faz de tudo que ele pode para poder cuidar da irmã dele. E eles precisam sobreviver nesse cenário, tendo um milhão de dificuldades, mas ainda assim com um certo nível de esperança e de alegria e de muita inocência. Parece que pequenas coisinhas, sabe, que acontecem viram grandes alegrias nesse filme. Ele tem algumas cenas muito doces, muito bonitas, e ele faz assim um bom balanceamento, digamos, entre cenas que são assustadoras, devastadoras e cenas que são muito, mas muito doces mesmo, que fazem até com que você esqueça da época que o filme se passa às vezes, porque é tudo tão lindo, tão inocente, sabe? Logo no começo do filme, a gente descobre que eles perderam a casa deles. Isso é a cena inicial, basicamente, do filme, onde acontece o primeiro bombardeio, digamos assim, onde tudo acaba ficando destruído e eles não têm muito para onde ir. Então eles passam a ver na casa de uma tia. Só que essa tia, ela aos poucos vai se cansando deles, sabe? Porque ela não quer dividir o que ela tem com eles, mesmo que às vezes eles contribuam com algumas coisas, ela acaba pegando mais pra ela e deixando eles sempre com os restos, porque por eles serem muito jovens, não conseguirem trabalhar e tal, ela vê eles mais como um fardo, digamos assim. Essa situação vai escalando a um ponto que eles simplesmente preferem ir embora e viver numa caverna. Pra vocês verem quão ruim é a situação tendo com a tia deles. E daí eles vão enfrentar várias dificuldades e também, novamente, vão ter esses momentos doces. É bem difícil falar sobre esse filme porque ele é muito curtinho, eu acho que ele tem 1h20. Então, se eu falar muito sobre ele, eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Mas eu só quero dizer que essa é uma história que não tem um final feliz. Isso eu já adianto. E não é muito bem spoiler, porque o filme ele já começa dizendo isso, basicamente. Ele já dá, tipo assim, um vislumbre do final da história. Então, sabe, nem adianta que não há esperança. É muito triste, porque quando você tá assistindo o filme, você sente esperança de que as coisas vão dar certo. Só que, né, infelizmente, elas não dão. É um filme que realmente brinca com os nossos sentimentos e faz com que a gente pare muito para refletir sobre tudo que já aconteceu no passado e também sobre guerras e situações atuais. E enquanto as crianças inocentes, enquanto os jovens, tão parecidos com os personagens desse filme, hoje em dia talvez não estejam passando por situações similares aí pelo mundo, né? Considerando que temos inúmeras situações acontecendo horríveis. A gente às vezes tem a impressão de que isso ficou no passado, mas infelizmente é algo que ainda acontece hoje em dia. Antes de finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que se você é uma pessoa que é mais sensível, sabe, uma pessoa que fica muito impactada com algumas coisas, talvez não seja um bom momento para você assistir esse filme, porque ele realmente, apesar de ser uma animação, é um filme muito triste. Eu acho que eu disse isso 1 milhão de vezes, mas realmente ele é um filme muito triste e que vai fazer com que você fique um tempão assim, ó, encarando a parede, pensando sobre ele. De verdade mesmo, ele é bem essa pegada, então se você tem uma sensibilidade ou tá passando por algum momento assim, eu não recomendo que você assista. A minha mãe, por exemplo, né, ela ficou assim, ficou até com raiva de mim, de eu ter colocado esse filme quando a gente assistiu, porque realmente o troço é pesado.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que também é essencial e que vale muito a pena conhecer, porque, querendo ou não, é uma história que, bom, eu não sei se o filme em si é baseado numa história real, eu acho que não, eu acho que é mais sobre, assim, inspirado em histórias que aconteceram de verdade, mas os personagens em si, né, não eram pessoas reais, mas eu não tenho certeza sobre isso. Porém, é como eu disse, mesmo que não seja uma história real, ainda assim é algo que acontece ao redor do mundo até hoje, em lugares diferentes, em situações diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, né? Então, é um filme realmente que acaba e você fica pensando muito sobre ele. Eu acho que é isso. Eu queria dizer que esse filme está disponível na Netflix e também aqui no YouTube. Então, caso você tenha vontade de assistir, tem várias opções. Eu recomendei a Netflix porque ele tá com uma dublagem muito boa na Netflix. Aqui no YouTube tem uma fandub que não é ruim, sinceramente. Mas não tem como comparar com uma dublagem de verdade, porque os efeitos sonoros, tudo do filme funciona melhor, sabe? Mas fica essa recomendação para quem ainda não tenha assistido. E aí, você já assistiu esse filme? O que que você achou? Você chorou assistindo? Eu confesso que na primeira vez que eu vi, eu engoli o choro, mas depois que eu fiquei sozinha, eu chorei muito e fiquei um tempão pensando sobre ele. Bom, às vezes é bom a gente se permitir sentir algumas coisas com o cinema, né? É uma experiência de verdade. Enfim, eu acho que esse vídeo deve ter ficado um pouco curto, eu lamento um pouquinho por isso, mas é porque o filme em si também é bem curtinho e eu não queria comentar tanto sobre ele. Eu queria, na verdade, recomendar para quem não assistiu e fazer um pequeníssimo resumo ali do que seria a base do filme, porque eu acho que é algo que vale a pena você assistir e experienciar por si só. E eu queria dizer que, Enite, você me paga por ter colocado esse filme na votação, porque fez todo mundo chorar. Enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não assistiram esse filme ainda, fica a minha recomendação. E eu vejo vocês no próximo vídeo.